Você já sentiu que, apesar de todo o sofrimento e espera, de repente algo inexplicável começa a mudar ao seu redor? Talvez tenha sido um suspiro mais leve no peito, um encontro inesperado, ou o simples cair de peças que pareciam coladas pelo tempo. Será que existe um tempo específico onde Deus resolve agir e ninguém pode impedir? É uma sensação quase universal, como se as circunstâncias resolvessem conspirar a seu favor. Pessoas que pareciam indiferentes agora se aproximam. Portas que estavam trancadas se abrem e obstáculos que pareciam intransponíveis começam a ruir. A angústia, muitas vezes, é só o prelúdio do milagre. A justiça do alto chega silenciosa, mas é irresistível. É por isso que hoje eu quero te conduzir por algo simples e profundo. Você vai conhecer 7 provas, tanto espirituais quanto práticas, de que Deus já está disposto a agir por justiça em sua vida. Sinais que ninguém pode parar. Quero te convidar a escrever nos comentários: Deus age por mim, e a cidade de onde está assistindo. Isso fortalece nossa fé coletiva. Quando declaramos juntos, a fé se une e o céu se move de maneiras que a lógica humana não alcança. Imagine a cena. Você, caminhando por uma estrada escura e sem aviso, começa a ouvir ruídos de águas crescendo ao longe. Primeiro um sussurro, depois um estrondo que anuncia que algo está vindo. Ou sinta a imagem dos ventos mudando de direção. O que estava empurrando contra você agora passa a empurrar a seu favor. Assim é a justiça de Deus. Ela não pede licença para entrar, ela invade. Não é barulhenta nas suas intenções, mas sua chegada é inevitável. Se você se sente esquecido ou injustiçado, preciso que ouça isso no fundo do seu coração. Deus nunca chega atrasado, mas sim no momento perfeito. Às vezes, nós medimos pelo relógio humano, pelas datas e compromissos, e pensamos que o silêncio é abandono. Mas o silêncio pode ser preparo. A terra dorme antes da semente romper. A noite antecede o amanhecer mais esplendoroso. Receba esse conteúdo como um guia de consolo, fé e coragem para o novo tempo que já começou em sua história. Há sinais sutis que precedem a intervenção divina, sinais que muitos descartam por parecerem banais. Um convite que surge no momento certo, uma palavra que toca mais fundo do que você esperava, uma porta que se abre por um detalhe que foge ao cálculo humano. Esses sinais, quando reconhecidos, nos fazem melhores preparados para receber o que é nosso por direito em Deus. Reconhecer não é apenas ver, é posicionar o coração para receber. É tirar as mãos do esforço em excesso e confiar na direção que vem do alto. Neste momento, convido você a lembrar de uma situação na sua vida. Aquele trimestre difícil, aquela injustiça que parecia eterna. Agora observe mentalmente se recentemente houve qualquer clareza nova. Uma conversa que esclareceu, uma ajuda que apareceu, um alívio inesperado. Muitas vezes, estamos tão preocupados em defender nossa narrativa que deixamos passar os pequenos sinais que anunciam a mudança. Não menospreze um sopro. Ele pode ser a rota de um vento que carregará a sua vitória. A promessa aqui é dupla. Primeiro, quando reconhecemos esses sinais, nossa esperança não mais depende de um querer inseguro, mas da certeza de que o céu já se movimenta. Segundo, essa percepção nos prepara, emocionalmente, espiritualmente e praticamente, para não só receber, mas também para agir em consonância com o que Deus está fazendo. Fé preparada transforma a recepção em posse. Preste atenção. Esses sinais costumam habitar o invisível antes de aparecerem no visível. Um sorriso no ombro de alguém, uma intuição forte, aquele sonho que repete um tema, são prenúncios que pedem escuta. Não saia daqui sem um propósito. Abra o seu coração para notar as sutilezas. Se você permitir, a esperança vai acender uma luz que orientará seus passos até o ponto onde a justiça se tornará evidente. Receba agora este tempo como um convite ao renovo.
Prepare-se para perceber os movimentos do céu ao seu favor e mantenha o coração aberto para que, quando o vindouro som de água se transformar em rio, você esteja pronto para atravessar a margem rumo àquilo que Deus já traçou para você. Preste atenção. Os sinais estão no invisível antes de aparecerem no visível. Bloco separator. A história da humanidade está escrita por mãos que não se confundem. Quando Deus determina um propósito, nenhum contratempo humano tem a força final de frustrá-lo. A Bíblia está cheia dessas narrativas. Vidas interrompidas, que depois foram dirigidas, promessas adiadas que chegaram no tempo exato, planos humanos que se curvaram à vontade soberana do Altíssimo. Isso não é teoria filosófica, é prática divina que se repete. Entender isso traz alívio. O atraso que você sente hoje não é a última palavra, é apenas a antecâmara do cumprimento. Mesmo os filhos de Deus passam por atrasos, por portas que permanecem fechadas por um tempo, por noites de choro e impotência. Mas há uma diferença crucial entre quem sofre sem saber e quem sofre sabendo que há promessa. O sofrimento humano pode atrasar processos, empregos, relacionamentos, justiça, mas jamais poderá anular aquilo que foi selado no céu. Essa é a raiz da esperança cristã. A promessa celestial resiste às investidas temporais. Onde existe promessa divina, a derrota é provisória e a vitória é certa. Há um mistério divino que paira por detrás das circunstâncias. Não é um segredo destinado a manter-nos no escuro, mas uma linguagem de sinais que Deus usa para nos preparar. O grande segredo espiritual é aprender a ler esses sinais, interpretar as entrelinhas que o céu nos envia. Às vezes, o sinal vem como uma inquietação no peito. Noutras vezes, por meio de encontros inesperados, sonhos que clareiam uma decisão ou eventos que, à primeira vista, parecem desconexos, mas que se alinham como peças de um quebra-cabeça divino. Perceber essa escrita no invisível é entrar na mesma sintonia do que Deus já está fazendo. Por isso, a vigilância espiritual não é opção, é necessidade. Ignorar os alertas do céu pode significar perder o melhor: uma porta, uma palavra, um livramento. Estar atento é mais que observar, é sintonizar o coração com o mover divino. Significa orar com expectativa, não com dúvidas. Significa abrir mão do imediatismo humano para reconhecer o tempo certo do Senhor. Em outras palavras, vigiar não para controlar Deus, mas para cooperar com Ele. Aquele que está desperto percebe quando as peças começam a se mover. Reconhecer o agir de Deus tem um valor prático e espiritual inestimável. Quando você identifica que algo além do seu controle está acontecendo em seu favor, a ansiedade perde força e a fé cresce. Há uma paz que vem ao deixar de carregar sozinho o peso da realização e começar a caminhar sob a direção de Deus. Essa paz não é passiva, ela é dinâmica, fortalece, clareia, impulsiona. E o reconhecimento não é apenas emocional, é também estratégico. Quem vê os sinais, age no momento certo, toma decisões sábias e evita precipitações que poderiam comprometer o milagre. Se você espera por justiça, saiba que há uma urgência santa envolvida. Quando Deus decide agir, tudo se move, ainda que de forma invisível aos olhos humanos. O céu não procrastina sem propósito. Ele opera com precisão. Muitas vezes, o movimento é tão sutil que passa despercebido para quem não tem sensibilidade espiritual. Mas para aqueles que vigiam, cada detalhe sinaliza a proximidade da virada. Há um tempo de preparação, um tempo de rearranjo, e então vem o tempo de manifestação. Entregar-se ao processo é permitir que o Senhor organize tudo sem interferências humanas desnecessárias. Prometo a você que, ao longo desta jornada, encontraremos exemplos práticos, provas compatíveis com a palavra e direções para não apenas suportar, mas para triunfar.
Não serão meras teorias. Você verá como Deus tem trazido mudanças concretas na vida de pessoas reais, como Ele expõe mentiras, abre portas, restaura o que foi tomado e devolve alegria onde havia desânimo. O objetivo é que cada sinal reconhecido transforme-se em instrumento de fé. Fé que age, que espera com esperança ativa, que se posiciona na história para receber o que Deus preparou. Há um convite a autoexame que precisa ser feito com coragem. Às vezes, o maior impeditivo não são inimigos lá fora, mas uma resistência nossa aqui dentro. Orgulho, medo, incredulidade, falta de perdão ou simplesmente a incapacidade de esperar no tempo divino. Pergunte a si mesmo: o que tenho segurado que impede o mover de Deus? Há atitudes ou pensamentos que precisam ser ajustados para que a justiça de Deus tenha espaço para operar? Esse exame é amoroso, não condenatório. É parte do processo de alinhamento com o propósito divino. Prepare o coração. A preparação não é mágica, é prática espiritual. Oração sincera, confissão onde for preciso, busca por conselhos piedosos e um exercício diário de gratidão mesmo na espera. O invisível está prestes a se tornar evidente, mas o terreno do seu coração precisa estar pronto para receber a manifestação. Se estiver disposto a cooperar, a ouvir e a ajustar, você verá que o que parecia demorado começará a ter ritmo. Abra os olhos da alma, aquiete a ansiedade e espere com coragem. O que o céu está tramando para você está em movimento. E Block Separator, você já reparou que algumas vezes a vida fica inquieta de repente, não por acaso, mas como que varrendo tudo que está parado. Essa inquietação não é simplesmente angústia sem causa, é um sinal. É como se o céu começasse a rimar seus acontecimentos, como se uma orquestra invisível afinasse antes de tocar a grande sinfonia. Quando Deus vai agir em justiça, o primeiro movimento quase sempre começa por dentro, uma inquietação profunda que altera o clima ao seu redor. Esse sinal se manifesta de formas variadas. Pode ser uma insônia que antes você não tinha, um coração que não consegue se aquietar ao ler notícias sobre sua vida, uma inquietação na alma que faz você orar mais alto, chorar mais livremente ou buscar conselhos com mais frequência. É comum também notar um clima diferente nas relações. Colegas que se afastam sem explicação, chefes que mudam de atitude, sistemas burocráticos que começam a falhar ou a se comportar de maneira incomum. Às vezes, as pessoas que sempre foram amistosas ficam frias. Outras vezes, inimigos demonstram pressa e desespero. Esse andar torto das circunstâncias é o tremor que antecede o terremoto da justiça de Deus. A Bíblia nos dá um retrato claro dessa dinâmica em 1 Samuel 17, no episódio de Davi e Golias. Antes do herói surgir, o acampamento de Israel estava tomado por medo e paralisação. Saul e o povo estavam desanimados, atônitos diante do gigante. O clima era de derrota anunciada. Porém, é justamente nessa atmosfera de inquietação e impotência que Deus preparou a cena para a mudança. A chegada de Davi, alguém a quem o mundo menos considerava, rompeu aquele clima e mudou o destino do povo. Observe, não foi o conforto que atraiu o milagre, mas a turbulação. Onde havia desconforto, havia preparação para a justiça. Por isso é preciso aprender a ler essa inquietação como sinal e não como sentença. Muitas vezes, quando tudo parece ruir, ou quando pessoas e sistemas passam a agir de maneira estranha, é fácil entrar em desespero ou tomar decisões precipitadas. Mas a interpretação bíblica e pastoral aqui é outra. Como o vento que anuncia a chuva, essa movimentação antecede o agir divino. A voz que sussurra no peito, a inquietação que tira o sono e a sensação de que algo está mudando são alertas do céu para que você se alinhe, se posicione e mantenha a integridade. Aplicando isso ao cotidiano, imagine um emprego onde, de repente, processos importantes começam a atrasar sem motivo.
Colegas que antes bloqueavam seu avanço começam a se dispersar. Aliados inesperados surgem em reuniões. Um chefe que antes era rígido demonstra vulnerabilidade. Em vez de interpretar tudo como azar, perceba: Deus pode estar mexendo nas pessoas para abrir caminho. Ou pense em famílias. Discussões antigas podem voltar à tona, mas essas discussões podem ser o ar que ventila mentiras e abre espaço para reconciliação e justiça. Onde há desconforto, há preparação para a justiça. A analogia do mar também ajuda a entender. O mar se agita antes de um grande milagre. Ondas que pareceriam ameaçadoras são, na verdade, instrumentos de mudança. O peixe que se desloca sabe que a maré veio para transformar seu habitat. Assim também, a sua vida pode experimentar correntes que parecem tumulto, mas que têm o propósito de rearranjar tudo para a bênção. Não menospreze o ruído, ele tem função criadora. Há ainda sinais práticos para prestar atenção e agir com fé diante dessa inquietação. Observe padrões. Quando o desconforto é contínuo e direcionado, não é coincidência. Anote situações e pessoas que mudaram de comportamento. Ore com discernimento. Peça ao Espírito para interpretar o momento, não apenas para conforto momentâneo. Mantenha a integridade. A inquietação pode tentar levá-lo a atitudes precipitadas. Resista ao atalhos, pois Deus costuma usar tempos de provação para purificar a jornada. Prepare-se, ajuste seu currículo, fortaleça relacionamentos essenciais, organize finanças. A tempestade pode estar varrendo para revelar espaço novo. Busque comunidade, conte com irmãos de fé. Muitas vezes o conforto e a confirmação vêm através do corpo de Cristo. Repare também como a inquietação é seletiva. Ela costuma atingir aquilo que Deus pretende transformar. Se você vem vivendo uma vida estável em áreas que parecem não florescer, espere uma movimentação. Não se perturbe se essa mudança vier com ruídos. Sinaliza que algo grande está sendo gestado para sua justiça. Por fim, receba essa palavra de esperança. Não ignore o desconforto. Em vez de fugir, aproxime-se do altar, converse com Deus e com pessoas que edificam. A inquietação é o sinal de que o cenário está sendo preparado. Onde há desconforto, há preparação para a justiça. Não reaja com medo, reaja com fé. Não minimize a agitação, leia-a com espiritualidade. A inquietação está preparando o terreno para a exposição da verdade e para todo o movimento que vai culminar em vitória. Não ignore. Deus está mexendo no cenário antes de agir. The Block Separator. Há um momento silencioso que antecede a justiça. A cortina que cobriu a face da realidade começa a subir. A prova 2 é exatamente isso. A exposição da verdade e a ruína das mentiras que tensionaram a sua dor. Quando Deus decide agir, Ele não precisa forçar nada. Ele apenas permite que a luz entre no lugar onde a mentira se refugiou. O sinal é claro. O que estava oculto começa a ser revelado. Pequenos detalhes vêm à tona. Testemunhos surgem de onde você menos esperava. Provas que pareciam perdidas reaparecem. E as acusações que te calaram perdem a voz. Pense em José do Egito. Ele foi vítima de uma calúnia cruel, rejeitado pelo próprio lar, preso por uma mentira, esquecido na masmorra. Mas a narrativa divina não terminou naquele corredor escuro. Anos depois, quando o orgulho do faraó estava sem resposta e a nação à beira do colapso, José foi trazido à luz, não por esforço humano, mas pela necessidade que revelou a verdade. Sua sabedoria e integridade se tornaram evidentes. O que foi enterrado não ficou escondido para sempre. A história de José nos mostra que a verdade pode permanecer latente por um tempo, mas Deus a resgata no momento certo para reverter destinos. Olhe também para Ester. Ela desafiou um sistema inteiro ao trazer a verdade ao rei. Haman havia urdido um plano para destruir o povo de Deus, movido por orgulho e mentiras. Ester
com coragem e sabedoria, expôs o coração perverso do inimigo diante do trono, fazendo com que a maldade se voltasse contra si mesma. Quando as cortinas se abriram, a mentira não resistiu à luz. O que estava escondido no conselho de Hamã foi exposto. O argumento que parecia invencível se desfez diante da verdade apresentada no tempo divino. Na prática, essa prova se manifesta de formas concretas. Talvez você esteja sendo caluniado no trabalho, acusado injustamente em um processo, difamado por uma rede social, ou sofre com mentiras que corroem relacionamentos. Fique atento. Chegam testemunhas inesperadas que confirmam a sua integridade. E-mails, gravações ou documentos que pareciam perdidos reaparecem. Contradições nas falas dos acusadores se mostram tão gritantes que a própria lógica os desmonta. Às vezes, a exposição vem por meios naturais. Uma reunião que revela a contradição. Um funcionário que decide falar a verdade. E outras vezes, por intervenção sobrenatural. Coincidências que desarmam armadilhas, lembranças que retornam no momento certo, sonhos que trazem direção e lembranças de conversas que revelam mentiras. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Ele não precisa lutar a sua batalha com seu punho. Ele simplesmente mostra a verdade e a falsidade se desintegra sozinha. É como abrir uma janela em uma sala cheia de poeira e ver a luz revelar cada partícula que antes era invisível. Cortinas se abrem e a luz evidencia tudo o que estava nas sombras. A analogia é simples, mas profunda. A mentira vive na penumbra. A verdade, quando revelada, é inclemente. Ela não apenas prova a sua inocência, mas transforma a narrativa ao redor de quem você é. Não subestime o poder do tempo de Deus. Muitas vezes, a exposição não é imediata. Ela segue um tempo divinamente calculado para que a virada seja integral e irrevogável. Enquanto isso, você é chamado a permanecer em fé e integridade. Não revide com calúnia. Mantenha a postura de quem confia que o Senhor é especialista em desmascarar o oculto no tempo certo. Quando você responde com paciência e confiança, você coopera com o mover de Deus, e a verdade ganha respaldo celestial. Há também uma dimensão comunitária nessa exposição. Muitos se surpreendem ao ver que, quando a verdade é revelada, aliados que pareciam inertes se levantam em defesa da justiça. Pessoas que têm sido cúmplices da mentira, por ignorância ou medo, muitas vezes se arrependem ao ver a realidade e passam a apoiar a restauração. A história coletiva se reescreve. Reputações são limpadas. Títulos são reconhecidos. Relacionamentos feridos começam a ser restaurados. Essa é a justiça, que não apenas corrige um indivíduo, mas repara o ambiente à sua volta. Mesmo quando a exposição é dolorosa, pois pode trazer à tona feridas antigas, traições ou falhas, lembre-se, a verdade cura. A radiação da verdade pode queimar a mentira, e ao queimar, libera a alma para caminhar sem o peso do engano. Por isso, a sua resposta deve ser de fé e de entrega. Permita que Deus trabalhe. Permita que a verdade venha como um vento que varre o entulho. Aceite a libertação que a exposição traz. Repetimos, Deus é especialista em desmascarar o oculto no tempo certo. Não se desespere com o silêncio aparente. Às vezes, o Senhor prepara a cena para que a revelação seja total, deixando claro não apenas a inocência, mas também mostrando quem estava atrás da trama. Confie que cada detalhe será colocado em sua ordem perfeita. A verdade escancarada é o primeiro passo para a reviravolta do destino. Quando as cortinas caem e a luz entra, não apenas a sua história muda, o cenário inteiro se rearranja para a justiça. Prepare-se para ver aquilo que foi negado ser restaurado. Prepare-se para receber o testemunho público da fidelidade de Deus. E enquanto aguarda, mantenha a integridade,
porque uma vida de fé confia que a última palavra vem de Deus. Bloque separator. Você sabe aquele momento em que tudo parecia encalhado, planos engavetados, portas batidas uma após a outra. E de repente, como se alguém tivesse girado uma chave invisível, as entradas se escancararam? Esse é o terceiro sinal de que a justiça divina está a caminho. Portas fechadas se abrindo de forma inexplicável. Não é coincidência, é intervenção. Não é mágica, é mão de Deus rompendo barreiras que pareciam impenetráveis. Na Bíblia, há um exemplo claríssimo. Pedro, preso por causa do nome de Jesus, acorrentado entre guardas, com um sentinela à porta. A situação parecia sem solução humana, uma sentença de silêncio definitivo. Mas na noite anterior ao julgamento, um anjo do Senhor apareceu, as correntes caíram, as portas se abriram por si mesmas e Pedro foi conduzido para fora, livre. Quando começou a entender o que acontecera, percebeu que o Senhor havia operado em favor dele enquanto a igreja orava. Era impossível pela lógica humana, inevitável pela fé. As portas não abriram porque alguém bateu nelas com força, mas porque o próprio Deus as destrancou. Na sua vida, o sinal aparece de modo parecido. O não que você ouviu durante meses ou anos se transforma em sim quase da noite para o dia. A vaga que estava sempre preenchida tem seu perfil repentinamente revogado. O visto negado é aprovado após um movimento espiritual que você não compreende. A reconciliação, que parecia impossível, acontece porque uma das partes experimentou um toque divino e estendeu a mão. Projetos estagnados começam a andar sem que você precise forçar. Pessoas inexplicavelmente aparecem no momento exato para abrir caminhos, oferecer contatos, abrirem portas que ninguém mais conseguia destrancar. Esses sinais vêm de formas sutis e de formas dramáticas. Às vezes é um telefonema inesperado. Temos uma oportunidade para você. Outras vezes é uma série de situações que se alinham como peças de dominó. A pessoa certa mencionando o nome que você precisava ouvir, a documentação que faltava finalmente sendo encontrada, o medo que se desfaz trazendo coragem para agir. Em alguns casos, você sente até um vento interno abrindo espaço. Uma convicção tranquila que empurra você a dar o primeiro passo quando a porta se abre. Há também ocasiões em que a porta se abre enquanto você ainda está dormindo. Uma liberação administrativa, um pagamento que chega, uma sentença favorável. Em todos os casos, há um caráter sobrenatural no timing. Analogia. Imagine correntes e trancas diante de você, correntes que simbolizam sistemas, pessoas e circunstâncias. De repente, as correntes se desfazem, as trancas se rompem e a fechadura cai ao chão. Não foi sua força que quebrou a corrente. Foi a intervenção do nosso Senhor. Cadeias caem, trancas se rompem diante do dedo de Deus. Essa imagem nos lembra que muitas muralhas são rígidas apenas para a nossa capacidade humana. Com Deus, elas não resistem. O que fazer quando perceber essa abertura? Primeiro, reconheça e agradeça. A gratidão antes mesmo de entrar pela porta é um ato de fé que confirma o mover divino. Em segundo lugar, esteja pronto a agir com prontidão e sabedoria. Portas abertas pedem decisão e passo de obediência. Não se paralise pelo medo, avance com coragem, mas também com prudência. Procure confirmação na oração, na palavra e no conselho de pessoas sábias. Muitos perdem oportunidades porque ficam esperando a perfeição. Deus abre portas para que você ande nelas, não para que você as analise indefinidamente, aplicando ao cotidiano. Se você teve um não em processos seletivos, não descarte a possibilidade de que a resposta poderá mudar depois de oração e perseverança. Se um relacionamento parecia condenado, fique atento. O mesmo coração que endureceu pode ser amolecido. Se uma causa judicial parecia perdida, mantenha a fé e colabore com os meios legais.
mas espere pela ação que desarma os planos adversos. Se uma enfermidade parecia sem saída, esteja aberto às portas de cura que surgem, atendimentos profissionais ou tratamentos autorizados de forma inesperada. Em todas essas áreas, testemunhos de pessoas que viram portas se abrirem de modo milagroso nos mostram que Deus opera não apenas em sinais sobrenaturais, mas também usando pessoas como instrumentos de sua graça. Lembre-se também, nem toda a abertura é convite divino. Há portas de vaidade e atalhos que não vêm do Senhor. Por isso, use o discernimento, a paz no coração, a confirmação bíblica e conselhos de confiança ajudam a confirmar se aquela passagem é mesmo da providência de Deus. Quando as portas abertas trazem fruto de justiça, paz e avanço para o reino, você pode confiar que é o Senhor conduzindo. Repito, quando Deus quer, nenhuma muralha permanece de pé. Isso não significa que a luta foi em vão, significa que a batalha foi travada e vencida no reino espiritual, e agora se manifesta no visível. A espera com fé sempre é recompensada com portas escancaradas. Não desanime diante das correntes. Na hora certa, elas se farão pó. Enquanto isso, mantenha a postura de quem crê, vigilante na oração, firme na integridade e pronto para atravessar as portas abertas. E quando a porta se abrir, entre com um coração agradecido, mas não esqueça de levar testemunho. Conte a história do milagre para que outros creiam também. Muitas vezes, a mesma porta que o Senhor abre para te abençoar, servirá para abençoar outros por meio do seu testemunho. Prepare-se, portanto, para a surpresa. Deus pode estar trabalhando agora mesmo nos bastidores, despertando pessoas-chave, ajeitando documentos, mudando corações e neutralizando inimigos invisíveis. Com novas portas, Deus solta bênçãos e proteção sobrenatural. Block Separator. Você já passou por uma situação em que tudo indicava derrota. Um risco visível, uma injustiça eminente, um perigo que parecia incontrolável. E mesmo assim, pela graça de Deus, você saiu ileso, sem explicação humana. Esse tipo de livramento é uma das provas mais claras de que a justiça de Deus está operando. Quando a mão do Senhor age, portas de escape se abrem, tiros erram o alvo, acordos injustos não se concretizam e acidentes são desviados como por um movimento secreto e perfeito. Esse é o sinal. Você atravessa a tempestade preservado e a única resposta racional é reconhecer: foi Deus. Na Bíblia, encontramos relatos poderosos que ilustram esse mistério. Pense em Daniel na cova dos leões. Todos os fatos apontavam para o fim, a sentença parecia irrevogável, as pedras já haviam sido roladas, e, no entanto, o Senhor fechou a boca dos leões. Ou lembre-se de Paulo, preso num navio prestes a naufragar. Mesmo em meio ao colapso das velas e ao mar revolto, o anjo transmite a certeza: não perecerá nenhum de vós. E a promessa se cumpriu. Há também os 3 homens sem queimadura na fornalha ardente. Fogo que deveria consumir tornou-se testemunho de proteção sobrenatural. Esses relatos não são meras histórias antigas, são padrões do agir divino que se repetem quando o céu decide intervir. Na vida prática, o livramento se manifesta de formas concretas e às vezes até banais, mas profundamente significativas. Você pode se atrasar alguns minutos e, por causa desse atraso, evitar um acidente que teria sido fatal. Um documento importante some temporariamente e, quando reaparece, contém uma correção que impede uma injustiça. Um diagnóstico alarmante que se mostra incorreto, uma investida contra sua reputação que falha misteriosamente. Um ataque financeiro abortado por uma ajuda inesperada. Essas coincidências são muitas vezes o envelope visível de uma proteção invisível. Quando a lógica humana não explica e a paz no coração persiste, ali está a mão de Deus operando. Como reconhecer que foi Deus e não somente sorte?
Primeiro, observe o padrão. Livramentos que acontecem repetidamente em momentos críticos ou de forma sincronizada com suas orações e jejum. Segundo, perceba a paz inexplicável que acompanha a situação, uma calma que atravessa o corpo e a mente, mesmo diante do perigo. Terceiro, repare em testemunhas ou sinais subsequentes que confirmam que algo maior agiu. Portas que se abrem depois, pessoas que aparecem como resposta ou uma série de eventos alinhados que favorecem sua recuperação. Não confunda apenas uma falha de um instrumento com proteção divina. O que caracteriza o livramento é a convergência do sobrenatural com a direção que você vinha buscando em oração. Há uma analogia que ajuda a compreender esse mistério. Imagine estar cercado por muralhas invisíveis. À primeira vista, você cruza um campo minado e nenhum dispositivo explode. Ao olhar atrás, tudo parecia pronto para a destruição, mas você está inteiro. Essas muralhas não são obra do acaso, são a assinatura protetora de aquele que vela pelo seu destino. O livramento é a assinatura de Deus em sua narrativa. Uma letra datilar celestial que diz: eu intervenho, você ainda está na minha mão. Quando o livramento acontece, a resposta do coração deve ser imediata: gratidão. A humildade de reconhecer a intervenção divina abre espaço para mais manifestações. Testemunhar com sabedoria também é importante. Não se trata de ostentar proteção, mas de dar glória a Deus e edificar a fé de outros. Conte o que Ele fez, para que corações descrentes possam ver que existe um Deus presente e atuante. Ao compartilhar, seja específico o suficiente para que a providência seja percebida, mas evite transformar o relato em exibição. A meta é sempre apontar para o Senhor. Além da gratidão e do testemunho, há uma responsabilidade espiritual. Livramento não anula a necessidade de sabedoria. Deus protege, mas também nos chama à prudência e à vigilância. Use o cuidado como ferramenta prática, orar por direção, tomar decisões alinhadas ao Espírito, evitar lugares e relações nocivas quando for possível. Muitas vezes, o Senhor oferece proteção extraordinária, mas também quer nos ensinar a caminhar com discernimento para que a graça não se transforme em licença para temerário. A proteção divina caminha com a obediência humana. Outro aspecto do livramento é o seu efeito restaurador. Quando o perigo passa, portas que antes estavam trancadas frequentemente começam a se abrir. Pessoas que antes eram adversárias tornam-se instrumentos de restauração. Planos interrompidos retomam com força renovada. O livramento tem poder profético. Ele anuncia que o tempo de grandeza e justiça está em curso. E mesmo quando a proteção não resulta imediatamente em vitória visível, ela conserva você para o cumprimento do propósito divino. Às vezes Deus livra para que você viva, para testemunhar outro milagre maior. Há também um consolo prático para o cristão que tem sido ferido por injustiças. Nem todo livramento é dramático. Sinais sutis, como um freio que trava minutos antes de um atropelamento. Um documento que sumiu e por isso foi reescrito de forma justa, ou um fato que desvia a atenção de uma calúnia. Tudo isso compõe o tecido do cuidado divino. Perceba esses detalhes. Cultive um coração que enxerga as intervenções pequenas e grandes. Quando ninguém vê, Deus livra. Não permita que a invisibilidade dessas intervenções roube sua gratidão. Finalmente, quando você reconhece que foi livrado, participe ativamente do propósito divino. Viva em gratidão, testemunhe com humildade, aprenda com prudência e use sua experiência para abençoar outros. A proteção que o Senhor proporciona não é apenas para preservar sua vida, mas para guardá-lo enquanto Ele escreve a sua história de justiça. Confie que o livramento é a assinatura daquele que governa os céus. A proteção abre espaço para conselhos divinos e sonhos reveladores. Bloque separator.
Há momentos em que o céu decide se comunicar com a nossa história de maneiras tão claras que não há espaço para dúvida. Primeiro, Deus fala nos sonhos, nas palavras proféticas e em um direcionamento que chega como bússola para a alma inquieta. Lembre-se de José, aquele jovem que recebeu sonhos e mesmo em meio à traição, prisão e silêncio humano, foi conduzido por uma narrativa criada no invisível. Os sonhos são frequentemente a primeira maneira pela qual o Senhor revela sua estratégia. Não como mero acaso, mas como mandatos suaves que acalmam o coração e firmam os passos. Quando Deus começa a preparar uma virada, você pode sentir noites diferentes. Sonhos que voltam com temas semelhantes, imagens que insistem na memória ou uma palavra que insiste em repousar no seu espírito. Essas não são meras fantasias, são sementes plantadas pelo céu. Se ouvir uma frase repetida em uma pregação, receber um versículo que toca exatamente sua situação, ou alguém profetizar algo que ecoa dentro de você, note. Essas confirmações são como sinais luminosos em uma estrada escura, indicam a direção que o Senhor está apontando. Não despreze o que o Espírito revela através de meios simples. Uma visão noturna, um conselho sincero ou uma convicção interna que não se explica pela lógica. A vida prática nos mostra que essas orientações vêm em diferentes formas. Um sonho que revela portas que se abrirão, uma palavra profética que traz coragem para iniciar um projeto, ou uma confirmação divina que faz você aceitar uma mudança que, à primeira vista, parecia irracional. O papel seu é obedecer com fé e humildade, registrando as confirmações e buscando discernimento. Como pastor, digo, quando o céu fala, a alma descansa, porque há direção, há intenção e há amor por trás da comunicação divina. Logo após o tempo das palavras e sonhos, frequentemente vem a restituição, a devolução do que foi roubado, perdido ou injustamente tomado. A Bíblia registra histórias de restauração surpreendente. Jó, que perdeu tudo e teve o dobro restaurado. A promessa de Joel, que Deus restituirá os anos consumidos pelas traças. A restituição divina não é apenas um retorno material. É a recuperação da dignidade, da reputação, das portas fechadas que se abrem novamente. Há um perfume de justiça que acompanha essa fase. Aquilo que foi manchado por injustiça recebe a mão purificadora de Deus e volta com acréscimo. Na prática, a restituição pode se manifestar de formas inesperadas. Um relacionamento rompido que encontra cura, um emprego perdido que retorna sob outra forma mais honrosa, recursos financeiros que surgem quando você menos espera, ou uma boa notícia que repõe o tempo e o esforço que foram desperdiçados. Às vezes, a restituição aparece como uma série de coincidências que, quando vistas de longe, formam um padrão. Uma ligação no momento certo, uma indicação profissional que reverte o quadro, uma oportunidade que coloca tudo no lugar. Quando isso acontece, saiba que não é sorte. É a mão de Deus restituindo tempo, honra e recursos. A restituição também pode vir em dobro, não para alimentar a vaidade, mas para mostrar que o Senhor compensa com abundância todo o desgaste causado pela injustiça. Quando isso ocorrer, receba com gratidão e não com medo. Permita que a restauração traga cura emocional e fortaleça sua fé. Testemunhar o retorno do que passou por suas mãos feridas é um selo de que a justiça de Deus tem poder transformador e conclusivo. Finalmente, e talvez o mais suave, porém essencial, vem a alegria renovada e a esperança que nascem como nascente após a seca. O Salmo 126 declara: "O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres." Essa alegria não é superficial. É um ânimo sobrenatural que habita a alma e coleciona motivos para cantar. Quando a esperança volta, o coração passa a sonhar de novo.
As manhãs voltam a ter cor e o sorriso se torna uma expressão de fé, não apenas de alívio temporário. A alegria divina é diferente da satisfação momentânea. É profunda, persistente e sólida, mesmo quando a situação ainda apresenta desafios. É o tipo de alegria que canta na travessia do deserto porque já sentiu a promessa do oásis. Essa esperança renovada age como combustível para novos passos. Abre a disposição para perdoar, para recomeçar, para investir em relacionamentos e projetos. Ela retorna o gosto pela vida e transforma a espera em expectativa ativa. Observe como esses 3 sinais se encadeiam. O céu primeiro orienta, sonhos e palavras. Depois repõe o que foi tomado, restituição. E, por fim, desemboca numa alegria que confirma que algo novo nasceu. Cada prova é um tijolo na construção do seu novo tempo. Não há pressa de Deus, mas há precisão. Ele não apenas fala, ele restaura, ele traz de volta o canto. A liderança espiritual e a experiência pastoral nos ensinam a celebrar cada confirmação, a receber a restituição com gratidão e a cultivar a alegria como uma arma contra o desânimo. Portanto, se você tem visto sonhos que não se explicam, profecias que tocaram sua vida, portas voltando a se abrir ou um retorno inesperado do que parecia perdido, saiba, esses são sinais claros de que a justiça de Deus está se manifestando a seu favor. Permaneça atento às confirmações. Acolha a restauração com humildade e deixe que a alegria se instale no seu coração. Ela será o selo que lhe permitirá avançar com coragem. Agora é o tempo de consolidar a fé e tomar posse desta fase. Receba os sonhos, conte as restituições e permita que a esperança floresça, porque o Senhor está agindo e o melhor está sendo preparado para você. Block Separator. Ao encerrar esta mensagem, vamos retornar com ternura a cada sinal que o céu tem manifestado em sua vida. Lembre-se, não são meras coincidências, são provas, atitudes do Pai que antecedem a manifestação da sua justiça. Revivamos com gratidão e clareza as 7 provas que revelam que Deus já está disposto a agir por você, observando também os detalhes sutis que às vezes passam despercebidos. Primeiro, a inquietação profunda. Aquele sentimento de desconforto que às vezes lhe tira o sono não é punhal do desespero, mas tambor anunciador de mudança. Como o vento que desloca as nuvens antes da chuva, essa inquietude desloca o que estava estagnado em sua história. Ela traz atividade nos bastidores do céu. Pessoas que começam a agir de maneira diferente, portas internas que se abrem, situações que perdem o seu equilíbrio. Não minimize essa sensação. Ela é como o ar comprimido que prepara a máquina do milagre para funcionar. Observe, anote e responda. Às vezes, uma decisão pequena ou um perdão interrompido é a válvula que libera o processo. Segundo, a exposição da verdade. Quando as cortinas se abrem e o que estava escondido vem à luz, há uma reconfiguração de justiça. Mentiras se dissolvem, acusações sem fundamento perdem força e a clareza começa a atuar como um limpador poderoso. Pense em José sendo revelado diante de Faraó, ou em Esther trazendo à tona o que estava oculto no palácio. A verdade tem poder de restaurar reputações e redefinir destinos. A verdade, quando chega, não pede licença. Ela se impõe e reorganiza o terreno onde a injustiça antes dominava. Na prática, observe documentos que reaparecem, testemunhas que mudam de posição ou conversas que trazem reconciliação. Terceiro, portas fechadas que se abrem de forma inexplicável. Lembra daquele não repetido, daquele documento que travava uma promoção, daquela porta que parecia selada para sempre? De repente, uma chave aparece, um encontro providencial se concretiza, uma pessoa se lembra de você. É o tipo de abertura que desafia a lógica humana.
É como se as muralhas de Jericó, educadas por obediência e fé, caíssem ao som de declarar votos. Quando Deus quer uma obra, Ele transforma impossível em já aconteceu. Fique atento a convites, coincidências intencionais e oportunidades que surgem sem esforço seu. Quarto, livramentos claros e proteção inexplicável. Há momentos em que você passa por situações que poderiam ter terminado em dor, acidentes evitados por pouco, oportunidades de ataque que simplesmente não vingam, crises que ficam pela metade. Esses livramentos não são mero acaso, são a mão protetora do Pai que cobre os seus. Pense em Daniel na cova dos leões ou em Paulo no meio da tempestade. Deus sabe como te guardar em lugares onde a lógica afirmaria o contrário. Sua vida pode contar testemunhos de portas que nunca se abriram para danos, porque havia uma muralha invisível ao redor. Conte esses livramentos, compartilhe-os. Eles fortalecem a fé. Quinto, sonhos, palavras proféticas e um direcionamento claro. Deus sempre usou meios para falar. Sonhos de madrugada, impressões do coração, alguém que lhe dá uma palavra que coincide com outra confirmação. Quando você começa a receber sinais repetidos, uma passagem bíblica que salta aos seus olhos, uma música que toca no momento certo, uma visão que deixa claro o caminho, entenda, o Senhor está alinhando passos e consertando rotas. Esses recados restauram coragem, validam escolhas e mostram que você não está sozinho no planejamento da sua vida. Anote as confirmações e busque confirmação em oração e comunidade. Sexto, restituição e a volta do que foi perdido. Não é só recuperação de bens, é restauração de honra, de tempo, de relacionamentos e de oportunidades que o inimigo tentou roubar. Lembra de Jó, que depois da prova recebeu o dobro? A restituição de Deus é criativa e abundante. Muitas vezes, o que volta vem com surpresas. Pessoas que voltam para somar, portas abertas em cidades diferentes, recursos inexplicáveis que aparecem na hora certa. A restituição é a assinatura divina de que a contabilidade do céu nunca falha. Tudo que foi levado sob injustiça tem um saldo a favor no tempo do Senhor. Permaneça íntegro e pronto para administrar esse restabelecimento com gratidão. Sétimo, alegria e esperança renovadas no coração. Depois de cada sinal e prova, o mais íntimo de você começa a sorrir sem motivo. É uma alegria que nasce antes do cumprimento, uma esperança que floresce no deserto. Quando a fé encontra indícios do agir de Deus, o coração muda de clima. Dorme em paz, levanta em coragem, sonha de novo. Essa alegria não é superficial. É um estado de ânimo que leva você a declarar e a viver como se a vitória já estivesse a caminho. É o combustível que transforma espera em expectação. Cultive essa alegria com louvor, amizade e leitura da palavra. Se algum desses sinais tocou você, saiba que você faz parte de uma minoria preciosa. Aqueles que percebem o mover do céu. Muitos caminham sem ver, presos à rotina do desânimo, mas o Senhor tem olhos para quem presta atenção. Ser sensível a esses sinais é um privilégio e uma responsabilidade. Privilégio porque revela a proximidade de Deus. Responsabilidade porque exige fé ativa. Quem percebe se prepara melhor, ajeita o coração, ajusta passos e coopera com o que o Senhor já está fazendo. Não é crer passivo, é crer participante. Praticamente isso significa agir quando a porta abre, reconciliar quando o Espírito pede e comunicar-se com quem pode ajudar na obra. Agora, um convite amoroso para que você transforme essa percepção em compromisso. Declare com fé: viverei a justiça de Deus. Escreva nos comentários: viverei a justiça de Deus. Faça desta frase a sua bandeira profética para este novo tempo. Ao escrever, você não apenas afirma uma verdade sobre o futuro, você planta uma semente no terreno da fé coletiva.
Cada declaração pública tem poder espiritual. Ela fortalece a sua confiança e encoraja outros a esperarem. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda a expandir essa mensagem de esperança. Quando você compartilha, pode ser a ponte que alguém precisa para reconhecer os sinais do céu. Não subestime o alcance de um gesto simples. Uma mensagem enviada, um vídeo compartilhado, uma palavra dita com convicção podem virar a chave na vida de outra pessoa. Ao compartilhar, você se torna parceiro da obra que o Senhor está fazendo em muitas casas. Agora, permita-me um pedido prático. Fique alguns minutos em silêncio, absorvendo o agir de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida. Se possível, feche os olhos e respire profundamente. Conte 5 respirações lentas. Peça ao Senhor que lhe mostre com clareza onde Ele já começou a mover as peças a seu favor. Peça também força para agir conforme essa revelação. Perdoar onde precisa, buscar onde foi chamado, corrigir onde houve erro, orar onde há convicção. Anote qualquer impressão que vier, volte a ela nos próximos dias. O silêncio não é vazio, é chão fértil para que o Espírito fale e a alma ouça. Receba agora uma bênção poética sobre a sua caminhada. Que a mão do Senhor te cubra como um manto, ocultando-te do mal e revelando-te no tempo certo. Que a justiça do alto se revele em cada detalhe que tem sido motivo de dor. Que o que parece perdido volte em dobro. Que portas que estavam fechadas se abram de repente como flores ao amanhecer. Que a alegria do Senhor seja sua força a cada novo passo. Que a proteção divina transforme perigos em testemunhos e que os sonhos que Ele plantou em você ganhem solo fértil para florescer. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente enquanto espera. Permita-me encerrar com um encorajamento final, nascido de convicção e amor. Com Deus, nada e ninguém pode impedir. O teu tempo de justiça chegou, não pelo esforço humano, mas pela ação soberana daquele que fez os céus e a terra. Levante-se com fé renovada, vista-se de esperança e caminhe como quem já sabe que o desfecho está com o Senhor. A justiça dele não falha. Ela pode tardar segundo nossa contagem, mas jamais falha segundo o plano divino. Se hoje você saiu deste momento com uma certeza renovada, com um sinal identificado ou com a paz que veio pela confirmação, mantenha-se firme. Cultive as provas que o Senhor tem dado, alimente sua alma com oração, comunhão e verdade. Renove seu propósito, haja com coragem quando Ele indicar. A estrada pode ainda ter curvas, mas agora você caminha com a lanterna do céu, iluminando cada passo. E mais uma vez, escreva nos comentários: viverei a justiça de Deus. Faça dessa declaração uma colheita de fé. Inscreva-se, curta, compartilhe e convide outros a receberem essa palavra. Que o Senhor te abençoe e que a justiça dele se torne visível em sua história. Em nome de Jesus. Amém.